É PSG querendo ser o novo Real Madrid, é jogador grande do próprio Real Madrid querendo ir embora, é Richarlison com proposta da Arábia, é tanta coisa também no futebol brasileiro que essa você vai querer ver. É claro que o giro total de transferências, notícias e tudo que rola no futebol você vê aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe junto comigo aquilo que você conhece até mais do que eu, acompanhar o futebol que a gente tanto ama. Vambora. Paris Saint-Germain quer jogadores do Real Madrid para se vingarem da situação com Mbappé, com Rodrigo na lista. O Paris Saint-Germain quer jogadores do Real para se vingar da situação com Kylian Mbappé. Há 3 jogadores no elenco da equipe espanhola que são de grande interesse para o PSG, segundo informações do Marca. Indignados com a situação que se estende com Mbappé, os parisienses podem ir com tudo para tentar fechar as 3 contratações. O primeiro deles é Rodrigo, que tem contrato válido até junho de 2025, e o Real Madrid pretende renová-lo nos próximos meses. Tchouaméni é o grande desejo do PSG, pagaria uma quantia alta por ele. O último seria Nico Paz, uma das joias da base do Real, que vem treinado e jogando junto durante os jogos pós-pré-temporada, ou seja, agora mesmo na La Liga. Disso, o clube francês acredita que foi o Real Madrid quem inventou os rumores sobre uma provável saída do técnico Luis Enrique. Eles consideram as especulações ridículas e completamente deslocadas. A novela Mbappé já perdurou por muito tempo. O multicampeão, bola de ouro, o meio-campista Luka Modric pode aceitar sua saída do Real Madrid após se irritar com uma situação. O jogador é um dos grandes ídolos merengues, conquistando 5 títulos da Champions League e se destacando até os dias de hoje. Mesmo com 37 anos de idade, o croata se destaca, sendo fundamental para o clube. Na última temporada foram 52 partidas disputadas, marcando 6 gols e dando 6 assistências. Porém, muitos clubes ainda se interessaram na sua contratação e podem fazer uma investida em breve para tê-lo. Está arrependido. De acordo com informações do portal Mundo Deportivo, Modric está insatisfeito com o banco de reservas, onde marca presença desde a pré-temporada. Agora a situação pode piorar ainda mais e sua saída é iminente. Conforme a fonte, caso permaneça, o camisa 10 deverá pedir para ser negociado em janeiro, quando abre a janela de transferência. O jogador chama a atenção de clubes da Arábia Saudita, que tentaram uma investida milionária em sua contratação, mas a situação não avançou, já que o croata optou por renovar com a equipe espanhola. Você lembra do Adenor Bach? Com certeza, né? O Tite pode estar prestes a voltar aos trabalhos do futebol brasileiro. O treinador, que é ídolo do Corinthians, segue livre no mercado da bola desde o final de 2022, quando optou por deixar o comando da seleção brasileira. O técnico optou por tirar um ano sabático, mas agora já se prepara para voltar aos trabalhos. E no futebol brasileiro, como você deve saber, Tite viveu o grande auge da carreira sob o comando do Corinthians. O técnico até hoje é considerado por muitos como o maior treinador da história da equipe. O Tite foi campeão de títulos como os da Libertadores, do Mundial de Clubes e 2 vezes do Brasileirão sob o comando da equipe paulista. Porém, ao que tudo indica, o Tite irá comandar outra equipe do futebol brasileiro em 2024. Isso porque, de acordo com o portal FlaWeb, o treinador tem um acordo verbal com o Flamengo para o próximo ano. O mais querido não irá continuar com o argentino Roger Sampaoli. Inclusive, pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, vimos um cara completamente descontrolado, sem saber o que está fazendo lá. O clube carioca acabou derrotado em pleno Maracanã para o São Paulo. Desta maneira, a situação de Jorge Sampaoli ficou ainda mais complicada, apesar do técnico ter recebido o aval de Rodolfo Landim, o presidente do clube, há poucos dias, para continuar no clube. Aliás, vale lembrar que Roger Sampaoli está até hoje lá muito por conta do próprio Landim, que há muito tempo vem insistindo em algo que não vem funcionando. Sampaoli e sua equipe tentarão com uma última cartada o que seria uma histórica virada sobre o São Paulo, no Morumbi. A torcida mais uma vez ficou na bronca com o desempenho do Flamengo, que pouco incomodou a equipe de Dorival. Você aceitaria Adenor Bach de fato no Flamengo? Parece realmente que ele agora se animou para isso. Você aceita? Comenta. Falando em Flamengo, interrompeu-se a negociação e agora Gabigol pode não renovar, assinar até com um novo clube. Gabigol volta a ser assunto no Flamengo. O atacante, apesar de ser considerado um dos melhores do futebol brasileiro, não vive grande fase, sendo um dos nomes mais contestados pela torcida e principalmente com rixas da diretoria. É bem verdade que Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O jogador que chegou ao clube carioca em 2019 logo caiu nas graças da torcida com seus gols decisivos. Entretanto, em 2023 as coisas vêm mudando. Apesar de somar 20 gols e 4 assistências nos 48 jogos que disputou, o desempenho do Gabi vem sendo bastante questionado. Além de ter sido expulso na última rodada do Brasileirão, o jogador na final da Copa do Brasil pouco contribuiu em campo, ao ser substituído por Roger Sampaoli. Inclusive, o camisa 10 foi aval de vaias por parte da torcida. O Gabi tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024, mas uma renovação já vinha sendo discutida. Entretanto, agora, de acordo com o All Sport, o Flamengo decidiu paralisar todas as conversas que estavam em andamento sobre renovações. O clube irá aguardar o fim da temporada, mas é fato que medalhões que antes eram considerados intocáveis podem ser afetados.
Nos últimos meses, pouco se falou sobre propostas para Gabigol sair, mas uma possibilidade pode ser a Arábia Saudita, liga a qual já demonstrou interesse no jogador, conforme repercutido por Jorge Nicola na última janela. Essa aqui é inusitada. Ultras do Olympique de Marseille protestam contra a saída do Payet e exigem demissão do presidente. Com o início de temporada turbulento, torcedores reclamam da saída de ícones e se reúnem com diretoria. Uma crise muito forte abala o Olympique de Marseille. Os torcedores mais radicais do clube se reuniram na segunda-feira com a diretoria para exigir a demissão do atual presidente, Pablo Longoria, com direito a ameaças. Eles reclamam da saída de ícones como o meia Payet, atualmente no Vasco, e consideram que o clube está perdendo identidade. Em meio ao caos, o jornal L'Equipe informou nesta terça-feira que o técnico Marcelino Garcia pediu demissão. Ele avisou os jogadores da decisão antes do treino dessa terça-feira. O espanhol sofreu críticas devido ao estilo de jogo implementado, mas comandou o time em apenas 7 jogos. Esportivamente, o começo de temporada do Olympique não foi dos piores. A maior decepção foi a eliminação ainda nos playoffs da Liga dos Campeões para o Panathinaikos da Grécia, que desatou protestos. Por outro lado, o time ocupa a 4ª posição no campeonato francês. A maior reclamação dos torcedores está em decisões tomadas pela diretoria recentemente. Eles consideram que o clube vem perdendo identidade e não valorizou jogadores importantes. Além de Payet, que assinou com o Vasco após seu contrato com o Olympique acabar, outros nomes deixaram o clube, o goleiro Mandanda e o volante Guendouzi. Na reunião de segunda-feira com a diretoria, o técnico Marcelino não esteve presente. De acordo com a equipe, a expectativa é de que nas próximas semanas os torcedores consigam um encontro com os jogadores. O Olympique de Marseille estreia na fase de grupos só da Liga Europa, não conseguiu vaga na Champions e no domingo pelo francesão joga o clássico contra o PSG. O técnico do Chelsea critica reforço de 500 milhões de reais, ainda precisa aprender. Um dos reforços mais caros do Chelsea em 2023, o atacante Mudryk ainda não conseguiu convencer o novo técnico do clube. Em entrevista após o empate com o Bournemouth, Maurício Pochettino foi sincero ao analisar o jogador e os motivos pelos quais não tem utilizado tanto. Ele está melhorando, mas ainda precisa aprender. A Premier League é muito rápida, a velocidade do jogo é muito rápida. Eu acho que é preciso entender melhor o jogo, tentar se conectar mais com o time às vezes. Precisamos dar tempo a ele e oferecer as ferramentas para que melhore ao longo da temporada, disse Pochettino ao canal Sky Sports. Mudryk, de 22 anos, foi contratado pelo Chelsea em janeiro, após uma disputa com o Arsenal. Ele custou 100 milhões de euros, cerca de 500 milhões de reais ao clube, mas ainda não conseguiu render o esperado. Em 19 jogos pela Premier League não fez gol. Na atual temporada foi titular em apenas uma das 4 partidas que disputou no torneio. O Chelsea faz um início de temporada muito ruim na Premier League. Em 5 jogos tem apenas 5 pontos, com apenas 5 gols marcados. A equipe está na 14ª posição do campeonato. Marquinhos muda de discurso no PSG. Champions League não é obsessão. Na véspera de estreia, brasileiro diz que o clube não deve tratar torneio de maneira diferente e é endossado pelo técnico Luiz Henrique. Obsessão nunca funciona. O Qatar comprou Paris Saint-Germain para transformá-lo em um clube global. Contratou dezenas de craques, como Neymar e Mbappé, investiu bilhões de euros e nunca escondeu o maior objetivo, era Champions. No entanto, na véspera de estreia de mais uma decisão do torneio, o discurso na equipe mudou, ao menos para o capitão Marquinhos e o técnico Luiz Henrique. O zagueiro brasileiro vai para sua 11ª participação na Champions pelo PSG. Após o vice em 2020, o time chegou à semifinal em 2021 e vem de 2 eliminações seguidas nas oitavas de final. Para superar o marca, o capitão acha que o time deve tratar o torneio como qualquer outro e ter o mesmo foco em todos. Não colocamos a Champions apenas como a nossa obsessão, queremos chegar ao topo, mas sabemos que o caminho é longo, você tem que trabalhar dar passo a passo. Marquinhos garantiu que não há qualquer tipo de nervosismo no clube, especialmente após cair em um grupo tão difícil, com Borussia Dortmund, Milan e Newcastle de adversários. No vestiário estamos sempre muito tranquilos e serenos, só os grandes jogadores sabem se estamos indo na direção certa ou não, as coisas estão muito claras no vestiário. Teremos Pro numa terra desconhecida? Richarlison entra na mira de clube árabe. Richarlison Andrade, atacante do Tottenham e da seleção brasileira, entrou na mira do Al Ittihad da Arábia Saudita. No entanto, a transação não ocorreu. Clubes árabes chocaram o mercado ao fazerem propostas astronômicas para astros do futebol europeu. O que se sabe? De acordo com o jornal The Telegraph, Richarlison foi monitorado pelo Al Ittihad da Arábia, que conta com Karim Benzema do elenco. O clube passou a monitorar o Richarlison depois de não conseguir contratar Salah do Liverpool. Segundo a publicação, Richarlison não foi contratado porque a janela de transferência se fechou. Com isso, o time árabe não conseguiu apresentar uma proposta palpável para o brasileiro. A janela da Arábia fechou na última quinta-feira 7 e Richarlison ainda assim segue no radar da equipe. Você acha que o Pombo seria de fato uma oferta arriscada dos árabes? Comenta aqui. Depois de um início ruim, o Sevilla venceu pela primeira rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. Jogando em casa pela 4ª rodada, a equipe bateu Las Palmas por 1-0 em dia de reestreia de Sérgio Ramos. O zagueiro de 37 anos, revelado pelo Sevilla, ídolo do Real Madrid, retornou ao futebol espanhol após passagem de 2 temporadas pelo Paris Saint-Germain. Ele começou jogando e não foi substituído. É algo único, que não se pode descrever, disse Ramos ao falar do reencontro com a torcida. Seu último jogo pelo Sevilla havia sido no dia 28 de agosto de
de 2005, majoritariamente como um bom lateral direito, mas nada se compara à forma como o Beck se atrelou ao madridismo e à sequência de glórias na Champions League. Até por isso, parte da torcida do Sevilla ainda vê com reticências a maneira como Ramos faz suas declarações de amor na volta ao Ramon Sánchez Pizjuán depois de 18 anos. Apesar disso, não dá para refutar os sentimentos do veterano. Sua apresentação no Nervión foi muito bonita, com direito a muitas lágrimas na quarta-feira. Mais de 22 mil torcedores do Sevilla estiveram presentes na arquibancada do estádio para dar as boas-vindas a Sérgio Ramos. O zagueiro também participou de uma coletiva de imprensa e depois apareceu em campo para saudar os rojiblancos. Diante de tamanha mostra de carinho, o Beck chorou e agradeceu toda a recepção. Também estava acompanhado da esposa e dos 4 filhos. A emotiva chegada ainda contou com a presença de muitas crianças da Fundação Sevilha, bem como garantiu um espaço especial a Jesus Navas, referência do sevilhismo e outro canterano notável. Foi quem abriu as portas para o companheiro de base e de seleção. O retorno, nas palavras de Ramos, para mim é um dia inesquecível. Cumpro um sonho. Eu volto para casa depois de 18 anos. Você não sabe quando pode realizar as coisas, mas às vezes elas acontecem e este é um dos dias que eu quero compartilhar com todas as pessoas que são queridas, que estão por aqui, que se encontram. Creio que vai ser um dia diferente e muito emocionante para mim. Quero aproveitar para agradecer o presidente, diretor esportivo, vice-presidente, a todos vocês da torcida. Todos tornaram possível que eu voltasse para casa e cumprisse esse sonho. Fui como um menino e voltei esposo, pai de 4 crianças. Este momento era algo muito emocionante e não tinha sentido tomar outra decisão que não fosse voltar. Eu sempre fui uma pessoa movida por emoções e sensações. Quando escolho um projeto é porque acredito nele. É minha primeira aparição desde que saí do PSG. É claro que eu podia continuar lá, mas às vezes você sente que um ciclo terminou. Não é questão nem de contrato e nem de dinheiro. O Sevilla era onde eu encontraria os valores que buscava. Tomara que tenha sorte de levantar títulos nessa volta para casa, como Ivan Rakitic e Jesus Navas. Eu creio que podemos ganhar um título. Eu sei que é muito difícil, mas o primeiro é acreditar e encarar os objetivos passo a passo. Pra falar a verdade, achei muito bonito o que o Sérgio Ramos fez. O cara simplesmente ganhou tudo no mundo da bola e poderia pensar somente nas cifras milionárias e bilionárias até. Afinal de contas, as outras equipes árabes estavam de olho no zagueirão. Al Nassr, Al Hilal, Al Ettifaq, Al Ittihad, todas essas equipes olharam pro Sérgio Ramos e quiseram contratá-lo. Mas foi no Sevilla que Ramos aqueceu seu coração. Foi no Sevilla que Ramos mostrou que realmente há amor. E de fato ver que um jogador tão icônico e lendário demonstra amor assim é algo que enche o nosso coração de alegria, porque o futebol nem sempre é movido pelo dinheiro.